E no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No quadro Pequena Notável, visitamos uma pequena empresa 100% brasileira que faz e acontece. Dr. Marcos Tavares Leite faz um apanhado de 2012 e projeta esse novo ano de 2013. Muitas dicas para alavancar seus negócios, além de uma visita muito especial em um dos parques mais bonitos do mundo. E uma entrevista especial com o economista Roberto Luiz Troster. Estamos no ar. No quadro Pequena Notável, visitamos uma pequena grande empresa que fabrica peças especiais para a indústria há quase 20 anos. Então, a Tecnostamp é uma empresa de estamparia que começou a partir da cisão de uma outra empresa que já vinha desde 1966. Então, com essa razão social, a Tecnostamp ela existe desde 1994. E esse crescimento se deve a muita batalha. Então não tem jeito, é batalhando mesmo, é entrando, colocando, visitando, mostrando que você tem capacidade. Hoje a gente atende montadoras, a gente atende sistemistas, que são empresas que fornecem componentes para as montadoras. A gente atende praticamente todas as empresas de eletrodomésticos. O processo de produção de um item estampado, basicamente o processo principal é a estampagem, né? Então o material ele chega na máquina, ele pode ser em forma de bobina, pode ser em forma de placas. Ele é estampado. Hoje a nossa estamparia ela é semi-automatizada, então muitas das peças, como as arruelas mesmo, elas já são automáticas, possuem alimentadores automáticos e por aí vai. E aí, depois que isso está concluído, é embalagem e expedição. O empresário ainda valoriza o mercado interno e bate de frente com a concorrência. O produto brasileiro ele não deve nada para o produto importado. Na verdade, para esse tipo de peça, que são estampados leves, é até um risco muito grande o cliente trazer isso de fora, porque você não conhece a fonte, você não sabe se o material que ele utilizou é realmente o material adequado, então existe um risco muito grande. O material brasileiro ele é excelente, né? Ele não deve nada em termos de tecnologia, em termos de capacidade de produção, em termos de qualidade e até custo. A gente tem conseguido chegar muito próximo do importado. Mais uma pequena empresa 100% nacional que continua fazendo e acontecendo. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Você sabia? O Parque Ibirapuera é o mais importante parque urbano da cidade de São Paulo e foi inaugurado em 21 de agosto de 1954. O Parque do Ibirapuera tem atrações para todo tipo de público. Abriga a Fundação Bienal, o Museu Afro Brasil, o MAN, Museu de Arte Moderna, e a OCA, que é o palco de mostras temporárias. Destaque para o Planetário do Ibirapuera, passeio educativo que faz muito sucesso. Sua infraestrutura oferece aos visitantes campo de futebol, pista de corrida, 7 quadras poliesportivas e aluguel de bicicletas, além de lanchonete e restaurante. Pois é, ao longo deste mês de janeiro, vamos visitar alguns pontos turísticos de São Paulo em comemoração a mais um aniversário dessa megalópole. Até semana que vem!
Quando suas vendas caem, todo o equilíbrio da empresa está em risco. É preciso colocar a criatividade em ação e recuperar o tempo perdido. Mas nem sempre o pequeno empresário tem tempo ou experiência para desenvolver um plano de marketing. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa vai dar algumas dicas básicas para começar 2013 inovando. A palavra inovação está na moda, né? Mas inovar não é algo novo. Há muito tempo se sabe que o produto deve ser aperfeiçoado. É preciso encantar o cliente, é preciso encantá-lo mais do que o seu concorrente. Então isso se faz com inovação. Aliás, muita inovação e criatividade. Só assim você vai alavancar as suas vendas. Bom, para alavancar vendas é preciso criar oportunidades, né? O campo das promoções é muito rico com relação a isso. Podem ser sorteios, degustações, ações nas mídias sociais hoje são importantes. São essas dicas que, aplicadas ao seu negócio, vão ajudar e muito os empresários. Em 2012 foi um ano em que o SIMP muito trabalhou em prol dos interesses da microempresa e da empresa de pequeno porte, na questão de desburocratização, de acesso a mercados, da inclusão digital, de evolução nas relações de trabalho e tantas outras coisas que realmente permitem à microempresa, a empresa de pequeno porte, uma existência perene, o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Em 2013 esse trabalho vai continuar. E algumas questões prioritárias merecem um destaque. Por exemplo, no que diz respeito às relações trabalhistas. Nós temos que evoluir nessa questão. Ver que o empresário, o empregador da microempresa, da empresa de pequeno porte, e o seu empregado, o seu trabalhador, tem uma relação diferenciada das demais relações que a gente identifica nas empresas de grande porte. Essa relação tem que ser aproximada e, portanto, tem que ser privilegiado o relacionamento, o acordo, a negociação entre essas partes, e não o engessamento dessa relação que, na verdade, acaba por gerar conflitos. A desburocratização ainda precisa ser buscada, principalmente no que diz respeito à constituição e até mesmo ao encerramento das empresas. A questão também sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e essa responsabilidade pessoal do empresário, mesmo quando ele não tem culpa, não age com dolo ou com fraude à legislação e que acaba, principalmente por parte do Poder Judiciário, levando a uma responsabilização pessoal e ilimitada a despeito do que consta da própria legislação civil e comercial, gerando insegurança jurídica e ferindo inclusive o princípio consagrado na Constituição que resguarda a questão da livre iniciativa. A inclusão digital, a questão de certificação digital, a simplificação na questão das fiscalizações, que tem que ter cunho prioritariamente orientador no que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte. Isso nós continuaremos trabalhando. Para onde precisa ser aperfeiçoado, que seja aperfeiçoado. Onde está funcionando, que continue funcionando e ainda possa evoluir mais. E eliminar todas aquelas entraves, todos os obstáculos ao desenvolvimento do Brasil, principalmente aonde não há o estímulo, o incentivo e o tratamento prioritário à microempresa e empresa de pequeno porte. Já está reconhecido, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, a importância da microempresa e da empresa de pequeno porte na economia, a importância disso para o desenvolvimento das economias dos mais diferentes países. No mundo inteiro ela tem sido vista de forma prioritária e assim tem que ser visto aqui no Brasil. Assim o SIMP trabalha. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o economista Roberto Luiz Trotter, um homem de uma vastíssima experiência no mercado financeiro, como economista, consultor, que muito nos honra nesse programa em 2013. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer vir aqui, é um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Por favor, uma retrospectiva rápida de 2012 na sua avaliação. Bom, o mundo fez a virada, quer dizer, China fez a adequação da sua estratégia, está com um novo presidente que começa agora em março, o ano novo deles começa um pouquinho depois do nosso, é um homem assim, excepcional, voltado para o Ocidente, tem um plano muito bem bolado. A Europa fez o que tinha que ser feito. A Angela Merkel fincou o pé no começo do ano, não vou pôr dinheiro bom atrás de dinheiro ruim, e exigiu um ajuste do resto da Europa. E deu certo. Quer dizer, vamos ter problemas, mas pôs na direção certa. E os Estados Unidos, os indicadores mostram que a vitória do Obama não foi só contra os republicanos, mas na economia. Quer dizer, a economia vai crescer mais do que o dobro da economia brasileira. Então, foi um ano bom. Para a América Latina, eu diria que a América Latina, do lado de lá da Cordilheira dos Andes, cresceu mais de 5% em média, e para a Cordilheira, do lado de cá, Brasil, Argentina e Venezuela, já não tiveram um desempenho tão bom. Brasil possivelmente vai crescer alguma coisa como 1% no ano passado. É muito pouco para um país que tinha mais potencial, por exemplo, que os outros países, crescer só isso. Mas acabou bem, acho que deu para fazer uma boa festa no fim do ano para o país. 2013 é a grande indagação. Estamos aqui começando o ano com a sua avaliação de 2013. Eu acho que vai ser um ano muito bom. Eu sempre tento ser o mais objetivo possível, claro. E minha avaliação é mais otimista do que a média do mercado. Para quem gosta de tomara que você esteja certo. Tomara. Só para quem é supersticioso, não tem nada a ver com economia, ó, 13 é número de sorte. Terça-feira é o único dia da semana, assim, isso me contaram numa das celebrações, esse ano começou na terça, em que Deus, quando fez o mundo, falou 2 vezes que era bom. 2013 é o primeiro ano desde 1987 que os 4 algarismos são diferentes, e no horóscopo chinês, 2013 é o ano da serpente, quer dizer, o ano que você dá aquele pulo para cima, né? Então, deixando para voltar. Então, eu acho que assim, o cenário para o Brasil não podia ser melhor, quer dizer, o resto do mundo se consolidando, a taxa de juros no patamar histórico mais baixo, o preço das commodities em alta, quer dizer, então, é um ambiente externo propício para o Brasil crescer. As projeções agora falam de um crescimento de 3,5%, se tudo continuar como está. Quer dizer, a agricultura deve crescer mais do que 4%, o setor de serviços vai crescer um pouco abaixo, e a indústria um pouquinho mais fraco dos 3. Mas assim, tudo indica, é um ano bom. Acho que o Natal de 2013 vai ser um Natal mais farto que o Natal que acabou de passar. Que bom, tomara. Na sua avaliação, crédito, taxa de juros e liquidez do mercado, como é que o senhor encara isso em 2013? Eu encaro do mesmo jeito que encarei em 2012, do mesmo jeito que em 2011. É ruim. Eu acho que, primeiro, você tem um nó de endividamento no Brasil, quer dizer, o que é esse nó do endividamento? Você entrou numa dinâmica de dívida muito ruim. Normalmente isso vale para países, para empresas, para pessoas. Quanto maior o risco, mais curto o prazo e maior a taxa. Apesar da taxa de juros ser uma das mais altas do mundo, o endividamento, o debt burden, que se chama o peso da dívida no Brasil, 2/3 dele é de amortização. O que acontece? Você está com aquela dinâmica ruim, não é o juro que pesa mais, que deveria ser porque o juro está alto, é a amortização, quer dizer, as pessoas pegam muitos créditos de longo prazo. Só para dar um exemplo, na pessoa física, o último dado que a gente tem é o de novembro, um pouquinho menos do que 7% é o total de estoque de cheque especial.
mas corresponde a 36% das concessões. Quer dizer, as pessoas estão... E você fala, mas pessoa física. E isso não é verdade. Quer dizer, como você tem grandes dificuldades para pequena e microempresa, por exemplo, pegar dinheiro emprestado, às vezes o dinheiro da física é o dinheiro do microempresário, né? Então, o que acontece? Você está endividado. Uma empresa mais endividada, uma empresa com estoques mais baixos, com investimentos mais baixos, quer dizer, acaba tendo um peso muito grande. Só para dar um número, eu sei que ninguém gosta muito de números, mas tem um relatório que eu estou fazendo sobre a indústria brasileira, a correlação, quer dizer, correlação, para quem não é da área, é uma medida estatística que pode ser de -1 quando é negativo. Então, por exemplo, comer e emagrecer, só para dar um exemplo, né? Se você come muito, você engorda muito, então a correlação é positiva. E correr e engordar, quer dizer, você corre muito, você engorda pouco, então a correlação é negativa. E esse número vai de 0 a 1. Para a relação de crescimento do crédito, crescimento da economia, esse número é de 0,52. Quer dizer, é um número muito forte. Mas o que acontece? Tem esse problema dos prazos curtos por conta já de uma dinâmica ruim. Tem uma taxa de juros muito alta. Tem um problema, tem uma cunha, quer dizer, em vez de você tributar o consumo, você tributa o bem intermediário. Então, o que acontece? Brasil, se você compara assim, outros indicadores, deveria ter uma relação crédito-produto o dobro da que tem. Sim. Mas tem a metade. Agora, na sua avaliação, isso vai afetar a economia, o crescimento econômico, ou não chega a afetar, ou vai afetar pouco? Qual a sua avaliação? Não afeta, quer dizer, o Brasil está crescendo pouco, quer dizer, o Brasil está crescendo menos do que países que têm menos potencial que o Brasil. Eu sempre faço, agora vou fazer uma pergunta, o que a China e a China, que vai crescer 8,5% esse ano, tem que o Brasil não tem? Eu não sei de nada, além da grande muralha, mas assim, o impacto econômico, o que eles têm? Nada que o Brasil não tem. A China era do tamanho do Brasil faz 25 anos, hoje é 4 vezes maior. E a China, assim, podemos pegar outros países como a Coreia, os países acordam assim, vamos crescer, né? Assim, isso acontece com empresas, assim, empresas um dia que o chefe diz, estou cansado de ser do Simp, quero ser uma grande empresa. E fica uma grande empresa. Claro. E é muito mais, obviamente, a conjuntura ajuda, tudo isso, mas é muito mais uma atitude, né? Quero deixar de ser uma pequena empresa, vou ser uma empresa média. É muito mais uma atitude, e essa atitude o país não tem. Quais seriam os grandes desafios para que o país pudesse crescer e ser uma China no futuro ou ser uma Coreia no futuro? Quais são os empecilhos econômicos na sua avaliação? Olha, eu acho que você tem que olhar para frente, eu acho que você tem que adaptar. Então você começa no crédito, eu consigo falar uns 4 programas seguidos, né? Mas você tem que fazer assim, uma intermediação eficiente, quer dizer, os bancos são intermediários, como qualquer intermediário, como o vendedor de gravata de uma pequena e média empresa. Compra a gravata por 10, vende por 12. Compra por 20, não vai vender por 12, né? Se fica muito estoque encalhado, então compra por 20, tem que vender mais para pagar os encalhes. Então, para isso você tem que baixar custos, compulsórios, tributação, custos de observância, liquidez, compulsórios, você tem toda uma gama. Você precisa de uma reforma tributária, nem tanto para pagar menos impostos, mas para ter menos, primeiro ser mais fácil pagar. Quer dizer, no Brasil é muito complicado pagar impostos. Tem um estudo do Banco Mundial que lista 144 países. Sim. Em que lugar que está o Brasil? Boa pergunta, em que lugar que está o Brasil? Em último. É o país mais burocrático para pagar imposto. Aqui você precisa de despachante. Assim, imagina você me contrata para dar uma palestra. Aí eu preciso de contador, mas além disso, por exemplo, se a palestra for em outra cidade, eu já entro de cara falando, eu pago ICS nas duas, porque é uma complicação esse negócio. É um conflito de competências. Não, mas aí, por exemplo, se eu vou dar uma palestra em Campinas, eu preparei em São Paulo, quanto de imposto que eu pago em cada uma? O meu serviço foi quando eu falei lá ou quando eu preparei a palestra?
Eu não entro mais na discussão, sabe? É como com discussão em casa, tem razão. A mulher sempre tem razão. Sempre, a mulher e os filhos. Claro. Não, eu não discuto, dou razão, né? Agora, falando em mulher e filho, olhando para a economia, Sim. o que a gente pode acreditar para daqui a 5 anos ou 10 anos no Brasil? A sua avaliação é que o Brasil está num processo evolutivo para enfrentar as macro questões ou não? Ou nós teremos um Brasil daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos igual ou pior do que nós temos hoje? Você falou em família. Meu pai tinha um ditado e ele falava para mim: filho, seja um mau perdedor. Geralmente o cara que não sabe perder é o cara que ganha. É verdade. E eu tenho esperança que a Dilma seja uma má perdedora, que não goste desse crescimento xoxo, não goste disso e mude. E aí aquilo que a gente estava falando antes, reforma trabalhista, reforma tributária, assim, que ela pare de pensar no PIBão e comece a pensar no Brasil bom. Quer dizer, fazer isso é possível, mas depende de mudança. Quer dizer, não é uma coisa assim que está assim. Se a gente for olhar agora, nós vamos ter nesse ritmo malemolente. Mas se ela decidir, vamos fazer o que a Colômbia está fazendo, o que o Peru está fazendo, o Brasil tem tudo para acontecer. Nesse cenário, que me parece ser otimista, né, que o Brasil que o Brasil deve crescer, etc., qual seria, se você pudesse apontar, os 3 maiores desafios na área econômica? Eu acho que os desafios, chama-se Brasília, é a vontade política. Acho que se eu tivesse que falar, quanto uma coisa errada na história do Brasil, eu diria mudar a capital para Brasília. Eles ficam isolados do resto do Brasil e não entendem o dia a dia, as dificuldades. Quer dizer, eu acho que a grande vantagem, foi um grande erro, assim, se a gente olhar na história, quando na França os reis se mudaram para Versailles, longe do povo. Então, eu acho que assim, ter uma boa visão de futuro, uma boa visão do que é preciso para um país crescer. O sistema financeiro, na sua avaliação, no Brasil é sólido? É sólido, mas não é estável. Quer dizer, não vai quebrar. Quer dizer, pode pôr dinheiro em banco brasileiro que é sólido, mas não está. A oferta de crédito oscila muito e desnecessariamente. Quer dizer, por que eu vou mudar a pergunta. Por que outros países conseguem e o Brasil não consegue? O que eles fazem? Não. O que eles fazem que a gente não está fazendo? Quer dizer, é um pouquinho olhar para o vizinho, ele está fazendo, não estou. Então, é começar a fazer isso. Só uma última analogia, você imagina um país como uma fazenda, quer dizer, quanto mais árvores você planta e mais produtiva for a terra, melhor. Quer dizer, é focar nisso, né? Eu não acredito, como a gente estava falando antes, eu acho que tinha que mudar, em vez de SIMP e PG, sindicatos, pequenas e médias empresas, GP, de grande potencial. Quer dizer, é isso que vira empresas grandes, é favorecer isso, em vez de parar de olhar para os lados dos empregos, mas olhar quantas empresas foram criadas, quantas empresas fecharam, quer dizer, também começar a olhar isso, quer dizer, é emprego, mas quem é emprego é empresa, quer dizer, as duas coisas. Nós chegamos ao final do nosso tempo e pediríamos as suas considerações finais. Bom, feliz ano 2013 para todo mundo. Eu tenho certeza assim, que esse ano o Brasil pode alcançar os 4% e eu estou preparado para uma surpresa, quiçá se for o ano assim, realmente da serpente, da virada para cima, uma mudança na política econômica e fazer o Brasil acontecer. Feliz 2013 a todo mundo e a você. Roberto Luiz Stroster, parabéns pelo seu brilhantismo e todos nós desejamos que esse ano seja o 2013 maravilhoso, como você prevê, que seja glorioso a você, a sua empresa, a família e que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!